Muito bem, chegando então para o quarto episódio do Identidade Z, falando hoje de Capitão América 4, do novo 007 e dos heróis da nossa era. E aí, Jô, beleza? Fala BR, fala pessoal, chegamos ao quarto episódio do Identidade Z, é muito bom ter vocês por aqui. E é isso, BR, vamos falar de filme bom, vamos falar de coisa boa agora. A gente falou muito de GTA 6, né, nos últimos episódios. Agora a gente vai conversar um Sim. pouquinho aí sobre o Capitão América, sobre alguns outros temas que a gente tem muito para compartilhar com vocês. É, Fiquem conosco que vai ter coisa boa hoje, hein? nem tanto, é assim, filme bom, mas nem tanto, né? Vamos lá. Nós já vimos o Capitão 4, Admirável Mundo Novo, o que você achou? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Aquela voz do poderoso Castiga, né, que nem. É, É, cara, assim, o Capitão América, eu falei filme bom e tal, assim, mas que. Vamos lá, eu preciso explicar qual é a minha opinião, né? Eu acho que você precisa separar de duas formas de ver, por dois pontos de vista. Se você for olhar do ponto de vista de um filme de ação, que você tá afim de assistir, que é divertido, que você tem uma ação legal, tem um efeito especial que, na maioria dos momentos, é um bom efeito especial, né? CGI e tal. É um filme legal, assim, acho que ele nota 7, assim, passa por médio ali. Mas quando você vai olhar para um filme considerado Marvel, para um filme que é do Capitão América, é o quarto filme do Capitão América, que passou por filmes fantásticos como Guerra Civil, né, que teve mais de 1 bilhão aí de bilheteria, aí você vem para um Capitão América 4 que ele é mais não é tão bem trabalhado assim, né? A gente sabe que teve algumas regravações, eles pediram bastante opinião do público para conseguir entregar um filme melhor, teoricamente, mas que na prática a gente vê um Capitão América aí que ele não tem muita personalidade, sabe? Eu sinto que tem momentos que ele parece a mistura de outros personagens ali. Não sei se tu percebeu isso também, BR, mas é o escudo do Capitão América. O que mais? A armadura dele é feita em a armadura de Wakanda. Wakanda, os drones, né? Aquele aparato dele, aquele capacete, toda uma mistura de coisas, né? Virou uma coisa meio. Virou até uma coisa meio Homem de Ferro, com Pantera Negra. Eu acho assim, eu achei o filme bem fraco. Você deu nota 7 aí. Eu daria uma nota 4 pro filme. 4 ou 5. Foi um filme muito retalhado nas regravações, né? A gente sabe que pô, o filme virou uma concha de retalhos aí, e é perceptível. Assistindo o filme você percebe isso. Cenas coladas que não fazem muito sentido, personagens desperdiçados, a gente vai falar do Exposito daqui a pouco. Acho que acabou não rendendo muito. Eu acho que o próprio Harrison Ford, como o Ross, né, o presidente Ross, e depois se transformando no Hulk Vermelho, aparece muito pouco como o Hulk Vermelho, né, só na sequência final do filme mesmo. Acho que acabaram desperdiçando muita coisa. É tanta coisa errada nesse filme, né, BR, ao mesmo tempo, né? Tipo, tanta coisa que foi mal Muita aproveitada. coisa. Esse filme já foi falado por outros canais e tudo mais, então assim, a gente tá até trazendo esse tema. E, cara, você percebe que o Capitão América não tá muito bem utilizado, assim. Tem essa mistura de personagens, como a gente falou, essa falta de identidade. O trailer, eu acho que ele vendeu errado o filme. Não sei se tu teve essa sensação também. Ele mostra muito o Hulk vermelho ali. Você acha que. Você vê o trailer e vai assistir o filme e o Hulk vermelho ele não é um protagonista daquele filme. Ele aparece mais ali em uma certa parte do filme e não diz a que veio, vamos por falar assim, né? Tem apenas algumas cenas ali e tal. Cara, o Giancarlo Esposito, já falei aqui, eu sou super fã do cara, sou super fã de Breaking Bad também. Ele teve um papel maravilhoso lá, fez diversos outros filmes também, onde ele apareceu muito bem. E também foi outro cara que foi muito subutilizado, o personagem dele, um cara super sagaz, um ator de ação que acho que ele poderia ter entregado muito mais. Acho que não foi demérito do ator, assim, eu acho que é mais questão de roteiro mesmo, mal aproveitaram ele, fora outras coisas difíceis de acreditar, né, como, por exemplo, a gente tem personagens que, por exemplo, como a Ruth, né, que ela simplesmente era uma mulher de 1,50 m, 1,55 m, 57, que ela tava dando uma porrada lá e meteu uma porrada num monte de cara de 2 metros que pesa 120 quilos. Tudo Que é a bem, nova Viúva Negra, né? Ela é, supostamente é a nova Viúva Negra.
deu a entender que ela é uma viúva negra. Você tem um Capitão América que ele, durante o filme, diversas vezes ele deixa claro que ele não tomou o soro de super soldado, mas ele enfrenta o Hulk vermelho de pau a pau ali. Tudo bem que ele tá com a armadura, mas tem um dado momento ali que você vê que ele tá disputando mesmo ali com o Hulk vermelho. Eu Fica pelo menos, difícil de assim. acreditar, né? Fica Exato, difícil assim, de uma coisa acreditar, de meio. comprar aquilo, mesmo dentro das regras do universo Marvel, das regras que o filme estabelece, aquela coisa de suspensão de descrença. Ah, mas é muito pouco crível. Você não acredita? E, BR, cara, o que que tu achou do Sam Wilson como Capitão América? A gente falou aqui um pouco sobre a expectativa que a gente tinha, a gente já veio conversando aí que a gente não sentia que ele talvez ia dar conta do recado, assim, como Capitão América. Não é nenhuma crítica necessariamente ao próprio ator em si, mas talvez até a forma do roteiro ali, como ele se desenha. Mas o que que tu achou, assim, da atuação dele, cara, do Sam Wilson? Então, aquilo que eu havia dito anteriormente, eu não consigo acreditar nele como Capitão América, comprar ele como Capitão América, nada contra o ator. Acho o Anthony Mackie um cara gente boa, legal, simpático. Mas o personagem pede outra abordagem, eu acho. Pede outro tipo de ator, um cara ali com mais presença, um cara com mais autoridade. Achei até com mais range de atuação mesmo, sabe? Eu gostaria de ver um Capitão América um pouco mais sisudo, um pouco mais sério, com aquele edge que a gente conhece, que a gente sabe que o personagem consegue ter, que ele pode ter. Não consegui comprar. Na verdade, o grande, assim, o ator que poderia ser bem mais utilizado nesse filme, bem melhor utilizado nesse filme, acaba que ele aparece em uma sequência curta, que é o Giancarlo Esposito, né? Que é o cara que realmente está bem nesse filme, um baita no ator, muito bem no filme, e é subutilizado total, cara. Porque pra mim nem o Harrison Ford consegue salvar isso aí, né? Já tá velhinho, tá cansado. É um cara muito experiente, conhece todos os caminhos, né? Sabe, conhece todos os truques do livro ali, mas tá velho, né, cara? Harrison Ford já tá cansado. Mas o Exposito, eu sei que você gosta muito do Exposito, e ele ficou de fora de boa parte do filme, né? Exatamente. E assim, cara, outra decepção que eu tenho também é a questão do vilão, né? O vilão do filme acaba. Todo mundo acha que o vilão do filme ia ser o Hulk vermelho ali. Acaba que ele tem uma aparição, mas o verdadeiro vilão é o líder, que inclusive já tinha aparecido no Incrível Hulk. Inclusive É, foi também interpretado pelo Tim Blake, né? Que apareceu lá ele atrás, né? voltou, apareceu lá atrás. Naquela época, né? Ele apareceu sem nenhum tipo de maquiagem, sei lá, não tinha aquele visual de líder, mas acabava que ele já era esse personagem. E o Tim Blake veio como líder agora, e ele tem aquela caracterização meio couve-flor, né? Cabeça de couve-flor, sei lá. Eu até vi a foto do quadrinho, como seria, né, a representação do líder, e, cara, é uma coisa muito mais macabra, sabe? É uma coisa muito mais Hum, assustadora. Eu não sei por uhum. que eles fizeram o personagem daquela forma, né? Eu acho que foi um problema aí na questão da maquiagem, enfim. Não gostei Disney, né, muito. cara? Disney, versão Pois é. Disney, tem que Talvez ser até mais eles tenham soft, tem que ser mais isso palatável. suavizado demais, né? Talvez suavizaram demais o É, personagem, porque o líder ele é assustador, cara. É um negócio que você vê, é um bicho feio mesmo, né? E eles deram uma aham. suavizada. E eu acho que também, cara, talvez não fosse o momento do líder, sabe? Eu sei que acho que tem muita questão do Hulk e tudo mais, acho que tem toda essa ligação, mas eu acho que o líder também foi subutilizado. Por um dado momento você via ele atuando ali, mas, cara, uma coisa tão vazia, sabe? Essa questão de controle mental, um tema que já foi explorado lá no Soldado Invernal, eles trouxeram de novo o mesmo tema, só que sendo feito por outro cara. Então, assim, tá cansado, né? É uma questão, é pouco criativo, acho que. Até explicando melhor aqui para a audiência, né, eu falei nota 7 como um filme de ação, assim. Ele é um filme que, por exemplo, se você tem uma pessoa da família que não conhece, ou um seu amigo que nunca assistiu Marvel, e quiser levar essa pessoa pro cinema para assistir, não tem problema, ela vai entender tudo. Não tem muitas questões que você vai deixar de entender porque você não conhece o mundo Marvel. Mas para as pessoas que conhecem, que já sabem um pouco mais, aí carece, né? Você vê que tem essa pobreza no roteiro como um todo. Poderiam ter desenvolvido melhor outros personagens, como o Barão Zemo, que ele apareceu muito no Falcão
na série, né, do Anthony Mack que precedeu esse filme. E você vê que ele mal apareceu no filme, não foi muito mencionado ali, e poderia ter sido um vilão muito mais legal, né? Acaba que o filme é fraco em todos os sentidos, pelo menos pra mim, sabe? Em termos de efeitos visuais, sequências de ação, atuações, a originalidade. Pra mim, o filme não acerta em quase nada. Eu não sei se tem muito mais o que você explorar dessa franquia, sabe? Não sei se tem mais pra onde levar esse personagem, o Capitão América, um personagem que já foi bastante utilizado no MCU, né? A gente já viu ele na Segunda Guerra, no primeiro filme, vimos ele na Era Moderna aí, em Washington, no segundo filme, um thriller político, uma coisa bem espionagem, meio Jason Bourne, muito bom, Soldado Invernal, inclusive. A gente já viu ele enfrentando o Homem de Ferro no Guerra Civil, enfrentou Thanos, Joias do Infinito, lutou ao lado dos Vingadores, Teve e todo agora aquele volta arco nessa dele encarnação. com o grande amor da vida dele, né, todo aquele arco e tudo Isso, com a mais, Peggy com a Peg, Carter, uma coisa exato. bem legal. Então, eu não sei se tem mais o que tirar daí, né? Eu não sei se é um personagem que consegue render tanto, assim como outros exemplos que a gente vê na Marvel e na DC. Então fica, acho que o personagem acaba sofrendo por esse ângulo também. E é isso que a gente tem, BR, pra agora, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento de transição, onde a gente tem grandes personagens do cinema que foram interpretados por grandes atores, que tiveram muitas continuações, diversos filmes diferentes, e a gente está num momento de mudança, né, no cinema, onde você tem um Capitão América novo, você vai ter um 007 novo agora, né, BR? Uhum. Você que gosta muito do 007, a gente está tendo uma mudança agora para Prime, a Prime Video comprou, né, todos os direitos. A Fala um pouco Amazon. pra gente aí, a Amazon, na verdade. Fala um pouco pra gente aí, cara, qual que é a tua sensação aí sobre o 007? Eu acho que vale até falar também um pouco da história. Eu sei que você é um grande fã aí do 007, eu queria te ouvir um pouco do que tu tá sentindo aí sobre esse novo momento e o que tu pode passar aí pra nossa audiência sobre o que é o 007, como é que ele chegou agora. Pois é, a franquia sai aí depois de décadas nas mãos da família Broccoli. Aí agora acaba sendo comprada, a franquia acaba sendo comprada pela Amazon, né? Um personagem, vale fazer um resumo rápido aqui pro pessoal, o James Bond é um personagem criado pelo Ian Fleming, na década de 50 ainda, né? O primeiro livro saiu acho que em 1953, Cassino Royale. Em 62 sai o primeiro filme, Dr. No, no Brasil, acho que é 007 contra o satânico Dr. No, produzido por Albert Broccoli e o Harry Saltzman, os dois produtores que haviam comprado os direitos do Fleming, e desde então, aliás, até algumas semanas, a franquia esteve na mão da família Broccoli, né? Então o Cubby, o Albert Broccoli, acaba produzindo os filmes até meados dos anos 90, até a chegada do Pierce Brosnan, passa para a filha dele, a Barbara Broccoli, junto com o meio-irmão dela, o Michael G. Wilson, e eles acabam produzindo então todos os filmes da era Craig e da era Brosnan. Agora a Amazon compra os direitos da franquia e passa a ter o total controle criativo sobre os filmes do 007. Vi alguns fãs preocupados com isso, apreensivos, ansiosos, o que vai acontecer? Será que vão americanizar o 007? Será que vão fazer um universo compartilhado do 007? Vai ter filme do Q, de outros agentes, 006, 004, do Felix Slater, desses outros personagens. Eu não sei, eu acho que eu fico no meio do caminho. Eu fico apreensivo, fico com um pouco até de receio de saber que agora a franquia está nas mãos da Amazon, mas por outro lado não havia como a franquia ficar nas mãos da família Broccoli para sempre. Né? Um personagem tão longevo, tão icônico quanto o 007, uma franquia de tamanha influência. Os filmes sempre refletem os tempos em que são feitos e tudo mais, tem aquela história. Então eu acabo ficando um pouco apreensivo, mas um tanto ansioso para ver o que a Amazon vai fazer, que tipo de versão a gente vai ter pela frente aí, que tipo de James Bond a gente vai ter agora. A gente sabe que é um período complicado, né? Um tanto espinhoso, muita divisão, a sociedade está muito dividida, pessoas com ideias muito diferentes do que esses personagens deveriam representar. A gente falou do Capitão América aí, o filme
tá patinando, né? Tendo problemas aí na Sim. bilheteria, não tá fazendo muito dinheiro, uma versão muito diferente do personagem. Ah, acho que eles têm que tomar cuidado com isso, né? Com a escolha do próximo ator e com que tipo de James Bond a gente vai ter para os nossos tempos, né? Para essa nova geração aí. A minha principal preocupação, BR, é porque, assim, último tema sobre o Capitão América, só um ponto, assim, é que a bilheteria dele tá, praticamente só vai se pagar o filme, né? Então a gente vê que essa reformulação, ela não veio tão bem. E a preocupação que traz pro filme do 007 é a questão de como é que eles vão trazer esse personagem pro agora. Porque, assim, tudo bem, a gente teve filmes recentes, não faz tantos e tantos anos assim que não tem um filme do 007, né? Mas, assim, ele é um personagem que, como tu falou, cara, nasceu nos anos 50, ele tem aquela mentalidade, os primeiros 007 era um 007 mulherengo, assassino, e que é um filme com vários momentos ali que hoje em dia, se essas cenas Não acontecessem passariam, agora, né? Momentos que não não passariam hoje em passariam. dia. Exatamente, né? Eu acho que ele é aquele herói de outros tempos, assim, do tempo que a sociedade ela tinha outra visão sobre diversos temas. E hoje em dia você está vivendo um momento onde as pessoas elas querem mais igualdade, onde as pessoas querem trazer outros tipos de temas, e aí você pega um personagem desse dos anos 60, vamos dizer assim, quadradão, e você traz esse cara Aham. para agora. Como que vai acontecer isso, né? Como que vão traduzir isso aí? Eu sei que, fazendo um paralelo aqui de novo, Capitão América não necessariamente foi isso, é uma questão mais de mudança de roteiro e tudo mais, mas o James Bond, cara, pô, acho que tem uma chance aí, até por ser a Amazon, aqui já colocando a minha opinião, tá? De darem uma, sabe, tipo assim, vamos supor aqui, vou tentar usar um termo, tá? Vai ficar um personagem mais aguado, não sei se você conseguiu entender, tá? Mas o Hum. 007, ele era um personagem com um sabor ali muito forte, você via que era o 007. Talvez agora eles deem uma atenuada, assim, no personagem, acho provável também fazerem outros spin-offs, criarem mais Mas você conteúdo em quer dizer cima, na você porque quer dizer na interpretação do personagem, na versão do personagem ou nos filmes de modo geral? eu acho que nos Na filmes de fórmula modo dos geral. filmes? A Aham. fórmula dos filmes. Eu acredito que a fórmula do 007 ela é muito clara, né? Tipo, beleza, tem o 007, um personagem ali muito forte, um cara que é muito perspicaz, que tem ferramentas de trabalho, que tem carros incríveis e tudo mais. Acredito que isso tudo vai se manter. Mas acho que eles vão dar uma suavizada na fórmula e é bem provável deles investirem em mais filmes, o que pode ser bom, mas também pode ser ruim, né? Porque às vezes você aumenta ali a quantidade de filmes, mas não necessariamente você está entregando uma boa qualidade. A gente já sabe que tiveram várias séries, vários filmes aí que os primeiros filmes eram bons, mas o pessoal foi ganhando grana, foi vendo que dava dinheiro e depois foi virando uma coisa mais, sabe? Tipo assim, perdeu um pouco a essência, né? Quem dirá, por exemplo, a gente fala de Velozes e Furiosos, né? Que, pô, os primeiros filmes ali super incríveis, aí depois virou uma coisa muito mais de bilheteria, muito mais comercial ali, que vendia, ganhava dinheiro e Desvirtuou tudo muito, mais, mas né. que Se desvirtuou pegar os muito últimos filmes são muito diferentes dos primeiros. Eu acho que na questão do 007, além dessa mudança de liderança nos bastidores, você tem a questão de fazer uma reinterpretação desse personagem já tão utilizado, né, já tão usado e reinventado várias vezes. A gente teve a versão do Sean Connery, que é aquela versão bem da Guerra Fria, o cara mulherengo, boa pinta, bom vivant, é o espião que, pô, o cara é super competente, é o cara que consegue resolver as situações. Depois você tem a versão do Roger Moore, que era mais engraçada, mais leve. Vem o Timothy Dalton, traz uma abordagem mais séria, é mais próxima dos livros. Depois, com o Pierce Brosnan, a gente tem uma versão mais comercial do personagem, né? Era um Bond bem by the book, sem nada de muito original. Mas com a versão do Daniel Craig, talvez a gente tenha tido a maior reinterpretação do personagem. Realmente foi uma reinvenção para o século XXI. Né? O Bond do Daniel Craig é mais realista, mais sisudo, mais sério. O cara dá porrada, mas toma muita porrada, o cara sangra. São filmes que são mais inspirados pelaquela onda de Jason Bourne, aqueles filmes mais sérios que a gente viu ali no começo dos anos 2000 e, na verdade, permanece até hoje, né? Tem uns potes legais também, né, cara? Tipo, no Cassino Royale ali, acho que tem muita coisa que surpreende, assim. Eu, pelo menos, quando assisti o Cassino Royale,
Cassino Royale, não sei como é que fala corretamente aí. Mas eu lembro de, tipo, pô, no começo eu achava, beleza, mas filme do 007 e tal, tudo mais. Mas aí, pô, o final surpreendente, assim, acho que traz um quê a mais pro filme, né? Tem uma qualidade legal ali. E é isso, cara. Acho que é a gente olhar aí pras expectativas de como que as coisas vão ficar agora com essa novidade aí da Amazon investindo nessa franquia tão importante pro cinema. Esperamos que mantenha pelo menos o nível de qualidade que a gente já veio podendo presenciar, né, nesses últimos filmes. Para finalizar, eu acho que eu concordo contigo aquilo que você falou de filmes mais aguados, né, até mais genéricos, acho que foi mais nesse sentido, né? Eu concordo contigo, eu não quero ver filmes mais genéricos do personagem, não, mesmo que eles venham com mais frequência. Eu acho que os filmes do James Bond, eles hoje em dia são eventos, né? Se você tem um filme que sai a cada 2 anos, você acaba perdendo essa magia, essa mítica. E os filmes têm toda uma grife, né? Uma qualidade excepcional na fotografia, na direção, nas atuações, na escolha dos atores. Eu acho que isso precisa ser bem mantido, porque senão você transforma o Bond num herói de ação genérico, como tantos outros Jack Reachers e Jack Bowers e Jason Bourne e tudo mais que tem por aí. Todos os Jacks e Jasons possíveis. Todos os Jacks, James e Jasons que tem por aí. É verdade, meu amigo. E infelizmente, cara, assim, pra passar um pouco da minha opinião também, a gente sabe que é a fórmula americana, né? Enfim, ó, é uma produtização do cinema ali, né? Pra você conseguir ganhar dinheiro. Você faz arte, mas a arte ela não é o mais importante, o dinheiro é mais importante. Eu diria que tem uma tendência forte aí de darem aumentarem a quantidade de conteúdo e não necessariamente manter a mesma qualidade. Mas tô sendo pessimista, né? Vamos aguardar as próximas cenas dos próximos capítulos. É isso aí. Ficamos então na ansiedade pela próxima versão do super espião mais famoso dos cinemas. Esse foi o 4º episódio do Identidade Z. Eu agradeço para você que acompanhou, ouviu aí até o final. Se inscreve aí no canal. Um abraço, valeu!